Ouvintes da Rádio Montanhesa, estamos aqui com o senador Alexandre Silveira, ele que foi delegado de polícia por 20 anos, aposentado no início deste ano como delegado-geral. Foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura do governo Lula, foi eleito deputado federal por 2 vezes como o quarto mais votado, né? Foi secretário de Estado de Saúde e de Gestão Metropolitana. Em 2014, foi eleito aí primeiro suplente do senador na chapa do governador Antônio Anastasia. Em fevereiro de 2022, tomou posse como senador após Anastasia assumir o cargo de ministro do TCU. E hoje, o senador Alexandre Silveira está aqui para conversar com a gente. A entrevista é gravada, mas nós vamos estar disponibilizando ela tanto na programação da Rádio Montanhesa quanto nas nossas redes sociais. Senador, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Montanhesa. Bom dia, Alain. Eu queria cumprimentar todas as pessoas aí da Zona da Mata. É uma alegria muito grande poder estar falando com essa importante emissora, a Rádio Montanhesa, que informa tão bem a todos os cidadãos aí, não só da Zona da Mata, mas mineiros. E está falando como senador, para mim, pelo principal estado da federação, que é Minas Gerais. Tem sido uma satisfação, mas uma responsabilidade muito grande representar as mineiras e os mineiros no Senado da República. Senador, tem uma questão que está muito em pauta no momento, que são os combustíveis, né? A gente viveu aí tantos aumentos, né, eu chamo aqui de líquido precioso, gasolina, óleo diesel, etanol, né? E o senador Alexandre Silveira, né, do PSD de Minas Gerais, é o autor da PEC 01 de 2022, que instituiu aí 4 pontos fundamentais para atender a população brasileira no sentido da PEC dos combustíveis. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Pois é, nós precisamos, na minha opinião, nos ater aos problemas reais da nossa sociedade. Fato é que a fome e a miséria voltou a campear pelo Brasil. Eu tenho andado toda Minas e as Gerais, tenho andado no Brasil, e não é uma retórica. A miséria aumentou muito, o fosso da desigualdade social se alargou e nós precisamos tomar medidas contundentes do ponto de vista tanto legislativo quanto das ações do executivo para poder dar resposta a esse momento que a inflação comprime muito o poder de compra da classe média, mas esmaga praticamente a condição da base da pirâmide, das pessoas mais pobres, de sobreviverem, de terem um mínimo de dignidade. Portanto, não podia ser diferente. Eu que sou servidor público de carreira, que sou muito aterrado à realidade do povo de Minas Gerais, que sou um parlamentar que vim das bases do interior, conheço bem a realidade da nossa gente. Então, a minha primeira medida parlamentar foi a proposta de emenda constitucional 01 de 2022, que visava o quê? Exatamente em fevereiro deste ano, de forma muito oportuna. Naquele momento eu já via que a inflação campeava forte, que o preço da gasolina estava completamente incompatível com o poder aquisitivo da nossa gente. Diga-se de passagem, temos que ressaltar, nos últimos anos, a condição de adquirir, seja a linha branca, seja sobreviver dignamente, diminuiu muito da base da pirâmide nacional. Portanto, eu apresentei a proposta a fim de que nós pudéssemos aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, aumentar o auxílio gás de R$53 para R$106 a cada 60 dias. Fato é, eu vejo isso aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, as pessoas voltaram por necessidade a cozinhar no fogão de lenha. Nós todos mineiros sabemos o tanto que é gostoso uma comidinha no fogão de lenha, mas desde que não seja por falta de condição de adquirir o gás de cozinha, de criar o auxílio caminhoneiro para 700 mil caminhoneiros autônomos de R$1.000 por mês. Por que isso? Para beneficiar exclusivamente os caminhoneiros? Não. O nosso modal prevalente no Brasil é o modal rodoviário. Os nossos alimentos são transportados pelas nossas rodovias. O aumento do óleo diesel, que é absurdo do óleo diesel no Brasil, comprime o preço dos alimentos, dos produtos essenciais, tirando o poder de compra das pessoas que precisam comprar o óleo de cozinha, o arroz, o mínimo de proteína
para poder não deixar a subnutrição voltar a atingir as nossas crianças e adolescentes, para que eles possam se formar do ponto de vista educacional para serem competitivos nesse mercado globalizado que nós temos hoje, e criar o subsídio para que as empresas de ônibus pudessem suportar os aumentos também do óleo diesel e não repassar isso para o preço da passagem sob a alegação de que já subsidiam o transporte dos idosos. Então, eu apresentei essa PEC. Eu quero aqui dar uma explicação que é fundamental que a população entenda. Naquele momento, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que infelizmente, na minha opinião, é uma pessoa muito insensível à realidade do povo brasileiro, ele chamou essa PEC de PEC kamikaze. E eu disse que a PEC é a PEC comida em casa. E fizemos um grande embate político. Eu acho que o ministro Paulo Guedes, uma das grandes equívocos do atual presidente, foi entregar não só a política econômica do governo, mas também as políticas sociais ao ministro da Economia. Nós não temos um ministério de combate à fome, de combate à miséria, hoje voltado exclusivamente para esse fim. E o ministro, que é alguém que estudou na Universidade de Chicago, muito ligado ao setor financeiro, a Faria Lima, a Avenida Faria Lima, que é o centro dos bancos nacionais, fez um grande embate político comigo e atrasou muito a aprovação dessa PEC. Mas, para minha satisfação, só agora, às vésperas da eleição, e aí há uma grande discussão se foi uma decisão oportunista, eleitoreira ou não do ministro, eu acho até que foi, eles apresentaram uma PEC idêntica, que foi a PEC 16. O presidente do Congresso entendeu que a minha PEC era uma PEC mais abrangente, uma PEC mais completa e com muita identidade com a PEC apresentada pelo governo, apensou ela na minha PEC. Nós aprovamos no Senado Federal, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e, para minha alegria, a PEC 01/2022, da minha autoria, vai injetar 38,7 bilhões na economia nacional. Isso todos na veia da população. Você imagina só uma família que está recebendo R$400, vai passar a receber 600, 50% de aumento. Os 700 mil caminhoneiros, como eu disse, o gás agora, para quem gasta um botijão de gás a cada 60 dias, o gás será integralmente pago pelo governo. No mês de agosto já existe um compromisso, eu tenho feito contatos reiterados na Caixa Econômica Federal, a Caixa vai operacionalizar esses aumentos que serão fundamentais para diminuir a miséria e a fome no país. Foi a minha primeira medida legislativa a fim de socorrer a população. Em 5 meses de mandato, eu já posso comemorar o fato de estar minimizando o sofrimento da nossa gente. Quero continuar só ressaltando que, para mim, essa discussão política, se o governo foi oportunista ou não, a minha PEC não, a minha PEC é de fevereiro, ela já era muito em consequência daquilo que eu previa, que era o aumento dos combustíveis que já estava batendo as portas da Petrobras, e a Petrobras, pouco sensível à nossa realidade, repassando esses aumentos do preço internacional totalmente para a população. E agora, para mim, como dizia o ex-saudoso vice-presidente Zé Alencar, não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça o rato. E o rato, nesse momento da economia nacional, é a fome, a miséria e a desigualdade. Portanto, eu comemorei muito a aprovação da PEC, estou muito feliz de poder, em tantos poucos meses de mandato, poder contribuir tanto na minimização dos impactos da inflação, tanto na classe média, mas principalmente na classe mais sofrida da nossa sociedade. Senador, a gente lembra que, por conta da pandemia, muitos setores dos estados e municípios ficaram afetados. E o transporte público foi um deles. Embora, né, o senhor também tenha aí trabalhado para a questão do subsídio para o transporte coletivo, né, para que não haja aumento no valor das passagens de ônibus. A gente lembra que quem mais utiliza o ônibus é justamente aquela fração da população que mais precisa, né? Tá se locomovendo, tá aí e vindo para o trabalho, né? E essa, além do auxílio gás, além do Auxílio Brasil, né, aumentado aí em 50%, o auxílio gás em 100%, né, temos aí também essa questão dos transportes coletivos, que pesa muito no bolso do povo brasileiro.
Pois é, exatamente. Na PEC consta uma ajuda de 4,7 bilhões de reais para os estados e municípios que são responsáveis, respectivamente, pelo transporte metropolitano e pelo transporte público municipal, a fim de que esse recurso possa ser injetado e subsidiar aquilo que a gente diz que são os subsídios legais. No caso, por exemplo, do transporte de idosos, da isenção da passe livre para os idosos, a fim de minimizar os impactos desses subsídios, que são todos eles repassados para o preço final da passagem, a fim de que nós não possamos, e é importante aqui eu trazer uma preocupação, eu acho que essa questão econômica, por falta, mais uma vez, de sensibilidade do governo, nós estamos batendo as portas de um caos social. Eu quero aqui relembrar, o povo brasileiro, apesar de pacífico, apesar de um povo muito ordeiro, ele está chegando no seu limite de exaustão da dificuldade de lutar pelos pais e as mães de família para criar os seus filhos. Em 2 meses, de 20 centavos na passagem, nós tivemos milhares de pessoas indo nas ruas, inclusive com alguma violência, infelizmente, mas tivemos para demonstrar a sua indignação e a sua revolta com a dificuldade econômica que nós atravessávamos ali. Hoje, a dificuldade econômica e social ela é muito maior. Portanto, medidas do Executivo e do Legislativo sinergizados para poder buscar, discutir e dar respostas aos problemas reais da nossa sociedade são fundamentais para que a gente possa, nesse momento, priorizar o combate à fome e à miséria e a inflação galopante que toma conta da nossa economia, para que, no segundo momento, a gente possa, através de um planejamento, investir em infraestrutura, criar emprego e renda. O Brasil é um país de muitas potencialidades, é importante lembrar isso, é o celeiro da humanidade. Nenhum país do mundo tem a dimensão territorial, clima, solo, água, tecnologia como o Brasil, mas é inadmissível que a gente possa ver nos jornais, toda semana, a gente comemorando recorde de exportação de proteína, de carne, para a mesa do chinês e para a mesa do americano, sem garantir minimamente o poder de compra de todas as brasileiras e brasileiros, para que eles possam voltar a comer a carne dignamente, voltar a alimentar os seus filhos, para que no final de semana as pessoas tenham o direito de, com a economia que fizerem, poder ter seu churrasquinho, poder ter seu momento de lazer junto com a família. Isso tudo é fundamental. Fundamental é que a gente governar, Alan, eu digo sempre que é a arte de priorizar. As demandas são sempre infinitas, são muito grandes, nós estamos e temos que aceitar a nossa realidade, que é de um país em desenvolvimento, mas nós temos que priorizar. E o momento agora é um momento heterodoxo, um momento onde nós atravessamos uma pandemia, atravessamos uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, com impactos fortes na economia mundial, e não é diferente no Brasil. Portanto, nós não podemos combater tantas dificuldades com políticas ortodoxas, políticas conservadoras, que priorizam exclusivamente o pagamento dos juros aos banqueiros. Não que a gente não tenha que fazer isso, ninguém está pregando calote, mas antes de pagar a baba de dinheiro que a gente paga de juros aos banqueiros nacionais, nós temos que, primeiro, garantir a condição do povo brasileiro sobreviver com o mínimo de dignidade. Toda a nossa gente vive hoje com muitas limitações, sem poder, que eu quero dar um dado alarmante, 33,1 milhões de brasileiros já não podem fazer 3 refeições por dia. 15% da população brasileira. Uma hora, isso é um caldeirão. Uma hora a tampa estoura e nós vamos ter uma convulsão social. Antes que isso aconteça, é dever de nós todos, que estamos representando a população, trabalharmos para darmos uma resposta e minimizarmos os impactos, como eu disse, de uma economia dirigida por alguém com pouca sensibilidade social. Senador, uma outra situação é a questão da cultura no país. E foi derrubado, né, na verdade, no dia 5 de julho, a Lei Paulo Gustavo, que era polêmica mais por conta
do governo. É tanto que a lei foi derrubada, né? O Congresso derrubou essa lei, né? Que também traz aí como o senador Alexandre Silveira, né? O projeto que garante aí o repasse de cerca de quase 4 bilhões para estados, né, e municípios, através da cultura, né? Será que a polêmica era só por conta do nome da lei? A polêmica é mais do que isso. Nós vivemos, Alan, infelizmente, um debate muito tenso e exclusivamente ideológico no Brasil. Eu não quero fazer nenhuma crítica àqueles que se atêm a fazer exclusivamente esse debate. Isso faz parte da democracia. Só que eu, particularmente, pelo meu perfil, pela minha mineridade, eu acredito na boa política, a política do diálogo, da convergência, da busca de resultados efetivos para a população. O que a população quer da gente é isso. Ela não quer saber o que a gente pensa de opção de um ou de outro, ela quer saber de resolver o problema das famílias brasileiras. Portanto, cultura, para mim, não é de direita, não é de esquerda, não é vermelha, não é verde e amarela. Cultura é a história da nossa gente. Mas mais do que isso, investir em cultura é investir em geração de emprego e renda. Nós sabemos a importância de nós fortalecermos os nossos grupos de folclore, os nossos artesãos do Jequitinhonha, a nossa literatura da Zona da Mata. É importante que os municípios recebam recursos para poder reforçar os investimentos na cultura. Eu vou dar um exemplo prático no município de Viçosa. Com a aprovação, e eu quero dizer aqui que eu tive também a alegria e a responsabilidade de ser o relator e aprovar por unanimidade no plenário do Senado da República, a Lei Paulo Gustavo, que logo após foi vetada pelo presidente da República, e eu me empenhei pessoalmente na derrubada do veto, que conseguimos há 20 dias atrás, e foi uma grande comemoração, não só do setor cultural, mas de todos os municípios brasileiros, que a Lei Paulo Gustavo nada mais é que a injeção na veia de 3,8 bilhões de reais de forma descentralizada nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Viçosa, por exemplo. Viçosa vai receber esse ano da Lei Paulo Gustavo, que eu aprovei, 692 mil reais que o município vai poder aplicar aí de forma, com os projetos aprovados, é claro, mas de forma democrática dentro do setor cultural da Zona da Mata, em especial do município de Viçosa. Todos os municípios da Zona da Mata receberão recursos graças à aprovação por nós lá no Senado Federal da lei e depois da nossa articulação para derrubar o veto do presidente. Eu acho que ideologizaram muito a questão cultural. A questão cultural ficou muito estigmatizada como algo de esquerda. Eu não quero saber, para mim é o que eu disse, não importa a cor do rato, o que importa é que ele caça o rato. A cultura precisa de investimento, precisa sobreviver. A cultura é importante, mas não é essa cultura longe das pessoas, não. É a cultura que gera emprego e renda. Esse recurso aplicado no município de Viçosa, ele vai gerar emprego. É uma roda. Quando a gente está vivendo um momento... O Zé Alencar dizia uma coisa que eu gosto muito de relembrar. Como é que a gente vai ficar elevando os juros, fazendo uma política ortodoxa, pagando juros exclusivamente da rolagem da dívida, sendo que nós temos uma população que não consome? Nossa população não consome. Nós, mal, até nós, assalariados, consumimos praticamente o básico do básico para sobrevivermos. Mas a grande maioria da população nem condição para isso tem. Então, portanto, nós temos que estimular esses investimentos locais. E, para isso, eu quero fazer aqui uma observação. Eu sou alguém que entende que é na cidade que a vida das pessoas acontece. A maior autoridade do federalismo são os prefeitos municipais, porque são os gestores mais próximos da sociedade. Portanto, nós devemos cada vez mais qualificar esses gestores e aplicar recursos na veia para os municípios. Porque é na porta do prefeito, é na porta dos secretários municipais, é na porta ali da sociedade civil organizada que a população vai buscar socorro nos seus grandes sofrimentos e clamores.
na melhoria da qualidade da saúde, da educação, das estradas vicinais, da geração de emprego e renda, e, portanto, eu sou um senador municipalista, que quer fortalecer os municípios para que a resposta dos municípios nas várias demandas da população, em especial nas políticas públicas, como eu disse, de saúde, educação e estrada, e mobilidade e segurança, possam ser mais rápidas. E a Lei Paulo Gustavo, tanto quanto a Lei Aldir Blanc médio prazo, mas a Lei Paulo Gustavo foi a representação da liberação de 3,8 bilhões para todos os municípios brasileiros. Senador, aluguel deduzido do imposto de renda, né, um projeto de sua autoria. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a respeito aí do PL 709/2022. Como eu disse, como eu sou muito linkado à questão social, e entendo que a questão social hoje é a grande prioridade de todos nós, no momento crítico que nós vivemos, saindo de uma pandemia e saindo de uma guerra, volto a ressaltar. Tem algumas coisas que são incompreensíveis ainda no bojo, principalmente tributário nacional. Nós temos alguns setores muito fortes, muito ricos, com muito dinheiro, que têm regime diferenciado de tributação. Por exemplo, o setor de locação de veículos tem, praticamente no Brasil inteiro, isenção de impostos. Agora, como é que a gente vai admitir que alguém que ainda não teve condição de adquirir a sua primeiro imóvel, porque é importante dizer que esse projeto só beneficia quem não tem nenhum imóvel, uma pessoa que não tem uma família, que não tem uma casa própria para morar, ele possa ter que pagar imposto de renda, 27% de imposto de renda, sobre o valor que ele paga de aluguel para poder ter um teto para morar e criar seus filhos. Então, o projeto é isentar esse valor de aluguel. Por exemplo, a pessoa que paga R$1.000 de aluguel, ela vai poder deduzir esses R$1.000 no seu imposto de renda naquele campo de isentos. Portanto, ela vai economizar R$270 que ela vai poder comprar meia cesta básica, já que, infelizmente, a cesta básica está custando quase R$600 em Minas Gerais, mas ela vai poder comprar meia cesta básica para dar sustento ao seu filho. É um projeto que está andando muito rápido nas comissões do Senado e que visa também dar um respiro, um fôlego à população para que ela possa atravessar esse momento mais difícil até a gente restabelecer as bases e os pilares da economia nacional, a fim de que nós possamos gerar emprego e renda de qualidade, porque só através desse caminho é que nós vamos ter um país mais justo, mais fraterno e mais solidário. Senador Alexandre Silveira, vamos falar aqui agora de proteção à mulher, né? O senhor foi o relator da Comissão de Segurança Pública e de Constituição e Justiça do projeto de lei que proíbe o uso da tese de legítima defesa da honra por causa de feminicídio. O feminicídio, infelizmente, é uma cratera, né, que a gente tem vivido aí e não sabe como, muitas vezes, muitas cidades têm vivido isso e não sabem como resolver, né? Infelizmente, os machões de plantão, né, continuam fazendo das suas vítimas e a gente precisa proteger essas mulheres. Machões e covardes que se escondem através da tese da legítima defesa da honra, e aqui eu quero explicar à população para que ela entenda nos detalhes. O crime de feminicídio, que é o homicídio da mulher, chamado feminicídio, quando ele é julgado pelo tribunal de júri. Então, são membros da sociedade que compõem o tribunal de júri que vão ali para julgar, como disse aí o Alan, os pseudo-machões, porque de machão não tem nada, o cara que agride a mulher, né? O cara que tem o descaramento e a brutalidade de agredir uma mulher, ele vai ao tribunal de júri. E se a maior parte do júri entender que ele agiu sob a tese da legítima defesa da honra, que é algo inadmissível em pleno século XXI, esse elemento, esse criminoso que tirou uma vida e destruiu uma família, ele é absolvido. Ou seja, a impunidade não é parcial, ela é total. A pessoa volta para casa depois de ter enterrado uma mulher num crime, na maioria das vezes, quase que na totalidade, completamente injustificado e brutal, porque nada justifica tirar a vida do outro, na minha modesta opinião.
Eu acho que nós estamos numa fase da sociedade que não existe mais poder alegar o dente por dente, olho por olho. Né? Nós vivemos numa sociedade onde temos que ter um mínimo de urbanidade, de harmonia, para que a gente possa, de forma solidária, sobrevivermos juntos. Então, eu aprovei, fiz questão de ser o relator na Comissão de Segurança Pública do Senado da República e na Comissão de Constituição e Justiça, e aprovei de forma terminativa a extinção da legítima defesa da honra no julgamento do Tribunal de Júri. Portanto, uma proteção importante à mulher que, infelizmente, em pleno século XXI, ainda é discriminada no país. E quando eu falo isso, falo com dados. Ontem mesmo eu fiz questão aqui em Belo Horizonte, de num pronunciamento meu, eu dizer que a nossa democracia ela só vai provar uma maturidade quando nós tivermos, por exemplo, nas casas legislativas, e isso, o dia que isso acontecer, esse tipo de distorção legislativa não mais vai existir, quando nós tivermos a proporcionalidade de mulheres e de homens conforme a proporcionalidade na sociedade. Nós temos 53% de mulheres na nossa sociedade e apenas 11%, 12%, 14%, dependendo da Casa Legislativa, de representação feminina. Eu sou um grande incentivador, eu estimulo que as mulheres cada vez mais participem da vida pública, até porque a mulher contribui, além da sua sensibilidade humana, contribui de forma com seu equilíbrio muito para poder serenar os ânimos nos momentos mais difíceis de acirramentos nas casas legislativas, contribuindo muito na construção de modernização da nossa legislação. E a mulher não pode ser só a vítima, a mulher não pode ser só quem sofre com isso, né? Essa lei precisa, sim, de fato, chegar aos autores, né, senador? E o senhor, o que é que acha dessa lei atual, né? Eu acho que muitas vezes reina a impunidade. Primeiro, que o nosso sistema de defesa ele tem muitas falhas. Nós temos uma polícia judiciária, todas as nossas polícias aqui em Minas Gerais, de forma especial, são consideradas as melhores polícias do país, são verdadeiros heróis em defesa da nossa sociedade. Claro, como todo órgão de Estado e como todo meio social, tem bons e maus profissionais, mas na maioria esmagadora são vocacionados a servir, lutam bravamente para defender corajosamente para defender a nossa sociedade, mas muitas vezes o Estado ainda dá poucos instrumentos para a Polícia Judiciária apurar a quantidade de crimes que nós temos pelo Brasil. Portanto, há ainda uma impunidade na fase inquisitorial, na fase antes da fase processual, que é a fase do inquérito policial. Depois, a nossa justiça é muito morosa, mas o absurdo seria ainda maior. Depois do inquérito e o assassino indiciado. Depois de processado, que ele fosse no tribunal de júri, na fase final, às vésperas de cumprir a sua pena na cadeia, ele fosse absolvido. Então, a modernização dessa legislação é um avanço importante na proteção à mulher mineira, na mulher brasileira, tão fundamental na construção da sociedade que nós todos queremos. Ainda falando de mulher, senador, agora no campo da assistência social, né? A cota dobrada do Auxílio Brasil para mães solos. A gente sabe a dificuldade que é cuidar de uma criança. Ainda imagina, isso eu estou falando de um casal normal, né? Homem, mulher, mulher e mulher, homem e homem, mas no caso das mães solos, né? Essa cota dobrada ajudaria muito, hein? É de minha autoria também esse projeto. Sim. É um projeto que eu acho que fortalece muito a rede de proteção à mulher, fortalece a rede de proteção à criança. As crianças precisam de ter essa proteção. São 56 mil mulheres que registraram seus filhos no último trimestre sem paternidade reconhecida. Ou seja, tem consequências sociais graves, porque quando a mulher não tem... E aqui, para ressaltar,
Só 14% dos municípios brasileiros tem creche pública. Creche que pode receber uma criança filha de uma mãe solo e, portanto, ela pode sair para poder trabalhar, para complementar a renda, para poder alimentar seus filhos. Então, eu apresentei um projeto que visa dobrar o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, para as mães que criam seus filhos sozinhas. Nada mais justo do que isso e nada mais importante do que isso, porque protege a mãe, mas protege fundamentalmente a criança, evitando subnutrição para que ela possa, como eu disse, no setor educacional, poder ser amanhã competitiva no mercado de trabalho. Então, é um projeto que tem o compromisso do presidente do Congresso Nacional que ele ande no segundo semestre, para que o mais rápido possível ele possa ser operacionalizado e possa as mães solo receber o Auxílio Brasil em dobro. Agora que eu através do meu projeto, passou de 400 para 600 reais, ela possa receber, ao invés de 600, R$ 1.200 por mês. Senador, o senhor também apresentou o projeto, né, que fala do Imposto Zero para a Cesta Básica. É o projeto de lei 1606/2022. Pois é, mais uma vez linkado aos problemas sociais que vivemos. É inadmissível que um país, como eu disse, que é considerado lá no exterior o celeiro da humanidade, por todas as qualidades que eu já enumerei, mas quero aqui mais uma vez ressaltar, um país que tem solo, clima, tem tecnologia, tem mão de obra de qualidade, que os brasileiros são muito trabalhadores. Então, nós temos tudo para poder alimentar o mundo. Agora, pasmem, para assustar todos nós temos o maior tributo incidente sobre a cesta básica do mundo. O mundo tem uma média de 7% de impostos sobre a cesta básica. No Brasil, são 23% de impostos. Ou seja, uma cesta básica que absurdamente custa hoje R$600 no Brasil, poderia custar, se não fossem os impostos federais, principalmente PIS, PASEP, CONFINS e IPI, poderia custar no Brasil R$450. Então, eu entrei com um projeto de isenção dos impostos federais. Olha, Alan, eu queria falar com a sociedade aí da Zona da Mata. A gente isenta tantos impostos, a gente cria regime diferenciado de tributação todo dia, para tanta gente que não precisa, por causa da força dos lobbies em Brasília, e agora nós vamos deixar nossa população no momento onde nós temos um Auxílio Brasil de R$400, agora que está passando para 600, menor do que a cesta básica. Será que as pessoas não têm outras necessidades? Não têm necessidade de comprar um remédio? Não têm necessidade de usar o transporte público? Nós temos que ter preços compatíveis com a realidade da nossa população. Nós não podemos admitir que a maior parte da nossa população não tenha sequer condição de comer. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar o mínimo para depois buscar mais. A gente busca o plus na vida da gente. A gente pode comprar um perfume para a gente se a gente tiver água para tomar banho. Não adianta a gente passar perfume se a gente não tiver água para tomar banho. Então, a gente deve ter, primeiro, fazer uma rede de proteção social, que eu quero aqui ressaltar, existia no passado, foi destruída, é uma realidade que existia e existia de forma muito vigorosa no governo, principalmente do presidente Lula, e que essa rede veio diminuir nos últimos anos. A população está percebendo que as coisas pioraram. Isso é uma realidade. Nós precisamos de restabelecer essas políticas sociais para que nós possamos trabalhar para a construção, como eu disse, de uma sociedade que não tenha perigo da gente entrar num caos social. Construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna e mais unida. Mais unida, quando eu falo em união, muitos falam, é uma palavra assim, muito distante. Não, união, porque nós vivemos um momento, como eu disse, de muito tensionamento e de muita divisão no povo brasileiro. Por exemplo, em eleições agora, é um momento de festa. É uma festa da democracia, não é um momento de guerra, não é um momento de agressão, não é um momento de matar os outros, como a gente viu lá em Foz do Iguaçu. É o momento de todo mundo ter condição de ir para as ruas e defender aquilo que acredita. Como dizia
Como dizia Tancredo, eleição é a discussão de ideias, é a disputa de ideias para o país, não é a disputa de pessoas. Passou as eleições, nós devemos todos, como brasileiros e brasileiras, nos unirmos em torno de projetos que venham minimizar o sofrimento da nossa gente, que são muitos. Eu fiz agora, esse final de semana, muitos municípios do norte do nosso estado. São Francisco, Brasília de Minas, Januária, Porteirinha, Janaúba, terminei em Tamarandiba. E pude ver de perto a igualdade grande na nossa sociedade. Nós só vamos ter uma sociedade mais unida, mais harmônica, o dia que a gente puder não ter que usar o termo cidades pobres e cidades ricas, separar o sul de Minas do norte. Nós vamos construir isso. É só a gente buscar a vocação, fazer vida pública com seriedade, sentar na mesa para discutir políticas que realmente visem dar resultados para a nossa gente, que a gente vai, eu tenho absoluta convicção, poder, a cada dia, é lento, mas a cada dia comemorar a construção de uma sociedade melhor. Senador, o senhor falava aí a respeito das suas viagens pelo norte de Minas, pelas cidades mais fronteiriças, né, de Minas Gerais com outros estados, e a gente lembra da questão que esses municípios passam por conta da segurança pública ou da falta dela, que é a questão. E hoje em dia, por exemplo, eu sou nordestino, né, sou lá da Bahia, né, que adotei aí Minas Gerais como minha cidade, né, depois de quase 7 anos vivendo por aqui, né, mas lá a gente ouvia falar do cangaço. E hoje em dia tem um novo cangaço que tem aí, né, criminosos têm levado violência para diversas cidades mineiras que fazem fronteiras aí com Bahia, principalmente Bahia e São Paulo, né? E o senhor também tem destinado verbas, né, para essa rede, né, que é Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né? E eu queria que o senhor linkasse nisso aí, porque nós aqui da cidade de Viçosa, nós também temos vivido momentos complicados aqui com a questão de roubos, assaltos, né, furtos e homicídios aqui. Ou seja, uma cidade do tamanho de Viçosa, né, uma cidade relativamente pequena, mas que tem tido uma criminalidade, né, que chama a atenção hoje no Estado, né? E o senhor tem aí também trabalhado em investimentos, né, destinar a verbas públicas aqui para o Estado de Minas Gerais. Nós todos, Alan, somos frutos das nossas experiências. À medida que a gente vai ficar, é como o vinho, né? À medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai colhendo as nossas experiências de vida e isso vai criando mais lucidez, mais condições de contribuir ainda mais com a sociedade que nós queremos. Eu sou servidor público da segurança. Não poderia chegar lá e deixar de sem a compreensão de que as demandas da segurança pública, dos profissionais de segurança, são grandes. E são grandes a fim de poder se estruturarem para poder enfrentar o crime que campeia de forma muito forte, principalmente o crime organizado na nossa sociedade. Eu tive há poucos dias em Itajubá e, ouvindo as lideranças de Itajubá, a sociedade, fiquei completamente espantado de ver aquele crime do cangaço que aconteceu lá. 45 minutos da cidade completamente sitiada por bandidos, atirando com fuzis, 45 minutos, e a Polícia Militar sem condição de adentrar no perímetro onde eles tomaram conta da cidade, em torno da Caixa Econômica Federal, porque não tinha uma viatura blindada. Então, a primeira ação orçamentária, minha primeira ação legislativa foi a PEC 01/2022, mas a primeira ação orçamentária foi colocar 50 milhões de reais, sendo 20 para a Polícia Militar, para comprar o quê? Para comprar 60 viaturas blindadas para Minas Gerais. Hoje, as viaturas vão chegar agora, eu recebi um vídeo, inclusive, de agradecimento do comandante-geral da Polícia Militar, o comandante Rodrigo, me agradecendo. Serão 60 viaturas blindadas que vão ser espalhadas durante todas as fronteiras de Minas Gerais, a fim de que a gente possa, mais uma vez, com os nossos heróis da Polícia Militar, proteger a nossa população, principalmente nas regiões fronteiriças. E apliquei 10 milhões no Corpo Bombeiro,
e 20 milhões de reais na compra de 119 viaturas e armas para a Polícia Judiciária, nossa Polícia Civil, casa que eu tenho orgulho de pertencer há mais de 25 anos, e para poder minimizar e reestruturar. Viçosa, por exemplo, vai receber viatura da Polícia Civil e da Polícia Militar, frutos das nossas emendas em Brasília. São questões e obrigações nossas de estar defendendo que Minas Gerais seja cada vez mais reconhecida no Orçamento Geral da União. Mas a grande prioridade é recolocar o pobre no orçamento da União, é colocar as políticas sociais, através das políticas sociais, a gente tem uma população menos tensa do ponto de vista da sobrevivência, consequentemente, nós vamos ter menos violência, menos sofrimento, menos problemas de saúde pública, e aí a sociedade vai melhorando na medida que a gente amadurece a democracia. Senador, eu quero desde já agradecer, né, a sua atenção aqui com a Rádio Montanhesa, né, e dizer que estamos aqui a postos, né, e sempre que precisar pode contar com a gente aqui. E vamos nos falar mais vezes. A gente lembra que o senhor falou aí a respeito de eleições, né? As eleições estão encaminhadas, né? Daqui a pouquinho todo mundo vai estar fazendo aí levando o seu plano de governo, seu plano aí das eleições, né? E o senhor, como outros tantos aí, também vai estar apresentando o seu projeto, já que o senhor é pré-candidato, né? Também nessas eleições. Senador Alexandre Silveira é alguém que a população mineira já conhece. Tive a alegria de representar Minas Gerais como o quarto deputado mais votado em Minas em 2006, 2010. Tive 200 mil votos em 2010. Fui secretário de Estado num dos governos mais honrados que Minas teve, que é o governo do Antônio Anastasia. Fui diretor-geral do DENIT, órgão responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias do país do governo do presidente Lula. Tenho uma história com o presidente Lula, principalmente no setor de infraestrutura, mas também na área de programas sociais. E essa história vem lá de trás, desde 2003. E, portanto, mais uma vez, nós estamos andando em Minas Gerais, conversando com as pessoas, olhando nos olhos e poder discutir os graves problemas que vivemos. Mas não é só apontar a ferida, não é só pôr o dedo e fazer crítica, é também apresentar solução. A sociedade está cansada de demagogia, está cansada de políticos que ficam de 4 em 4 anos com um monte de promessa e depois somem e não dão resultado. Nós vamos ter uma democracia, Alain, cada vez mais madura e cada vez mais fortalecida, o dia que a população pesquisar muito o resultado que aqueles que a representam deram ou não para a nossa sociedade. Então, hoje, os instrumentos de pesquisa da população são muito fortes. Não tem ninguém que não tem condição ali de estar no celular pesquisando o que o senador da República fez até então para que ele tivesse o crédito da população confiar de novo nele. Então é isso. Eu estou há 5 meses no Senado Federal representando Minas Gerais. Nós discutimos aqui quase uma dezena de projetos apresentados, alguns já aprovados. A população tem que avaliar os seus candidatos, pré-candidatos, conforme o resultado efetivo que eles deram para a nossa sociedade. E é isso que eu vou fazer, de forma serena, equilibrada, sem ataques pessoal, sem fake news, apresentando a minha o modesto servidor público que tem muita vontade de continuar servindo Minas e Brasil. Muito obrigado, senador. Tchau, tchau. Obrigado.